Boa noite, pessoal. Que sufoco, viu? Sejam bem-vindos. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar para migrar do YouTube para cá. Boa noite, boa noite. Obrigada pela compreensão, obrigada por vocês virem para cá para o Instagram. São os desafios da vida moderna, né? Primeiro a fase roxa, nos colocando em casa, nos impedindo de estar junto ali com todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, dá um retorno para mim se a imagem e o som estão bons. Boa noite, Lu. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Dá um retorno para mim, por favor. Sim, legal, muito bem. Então vamos lá? Os desafios que nós temos, né? E que a gente tem que gerenciar as emoções para poder dar continuidade ali. A gente passa um sufoco, mas dá tudo certo. Então, boa noite a todos. Esse tema, tua casa, ele chegou para mim como uma intuição. No final do trabalho terapêutico, quando eu fiz a palestra Olhos do Amor, quando a gente fez essa reflexão sobre o Olhos do Amor, no final do processo terapêutico da apometria, esse tema me foi sugerido. Ele chegou como uma intuição, tua casa. No primeiro momento, eu achei que de fato era a casa física, pela situação que nós estamos vivendo e pela importância de nós estarmos atentos à atmosfera vibracional da nossa casa, do clima, né, do clima energético que a gente tem no nosso lar. Então eu até achei que fosse realmente o assunto voltado para a casa física. Mas aí quando eu fui me debruçar para pesquisar, para estudar, para poder desenvolver esse tema, é que foi me direcionando, né? A intuição ela vai acontecendo e eu fui percebendo que não era bem sobre a casa física que a gente precisava falar, era sobre a casa mental. O nosso verdadeiro endereço, onde cada um de nós vive pelas nossas concepções, por aquilo que a gente acredita, por tudo que a gente vive. Assim como a casa física, a casa mental ela também requer muitos cuidados, porque a casa física ela precisa, claro, de higiene, de organização, não é? De todo o cuidado possível, e com a nossa casa mental ela não é diferente. Então, luz solar, um bom arejamento, né? Higiene física. E a gente vai ver que na casa mental também todos esses cuidados são importantes. Agora, qual que é a diferença? A casa mental é o nosso endereço intransferível, é o nosso endereço fixo. Se a casa física a gente pode mudar de endereço atendendo a objetivos, a finalidades diferentes, a casa mental já não acontece isso, né? A casa mental ela nos acompanha em toda a nossa história, por toda a eternidade. É claro que a nossa mente ela é objeto de estudo há muito tempo. E muitos avanços foram feitos nas últimas décadas, né, sobre todo o processo da mente, a ligação dela com o cérebro. Agora, não é uma questão assim, não é nosso objetivo aqui falar sobre questões científicas, até porque eu nem tenho embasamento para isso. Mas eu trouxe para vocês uma definição de mente que aparece no livro O Mundo Maior. O Mundo Maior ele é um livro espírita, é uma psicografia do Chico. E lá no capítulo 3, o instrutor do André Luiz eles estão fazendo um estudo de caso, e o instrutor do André Luiz, ó, vocês vão ouvir cachorro latindo, fazer em casa tem essas questões. Então o instrutor do André Luiz, lá nesse capítulo, eles estão fazendo um estudo de caso, né? E o Calderaro, ele
ele mostra para o André Luiz a mente de uma forma lúdica. Então é isso que eu quero falar com vocês aqui agora, até para a gente poder entender essa dinâmica da vida, como que a gente faz esse movimento, né? Então lá ele mostra, e é muito interessante, quem tiver interesse, pegue lá no livro O Mundo Maior, no capítulo 3 especialmente, que ele vai falar sobre a casa mental. E é justamente isso que ele mostra, a casa, né? Ele dá a ideia da mente de uma casa. Lá no capítulo ele mostra que nessa casa, a nossa mente, ela tem ligação com o nosso cérebro, claro. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, né? O cérebro, ele é o órgão social, é através deles que todos os comandos, né, se distribuem pelo nosso corpo físico. E se você for pesquisar, estudar, assistir vídeos, você vai ver que a mente, cada parte da mente, o que a gente vai falar aqui, ele tem uma ligação com uma parte do cérebro, tá? Então vamos lá. O Calderaro, ele apresenta a mente humana como uma casa de 3 andares, 3 pavimentos. Então eu vou começar de baixo para cima, tá? Vamos começar pelo porão. Essa casa tem porão. O porão, ele representa o subconsciente. É ali no porão aonde vibram as memórias, aonde vibram os hábitos já sedimentados, né, já conquistados, os hábitos consolidados, melhor dizendo, e o automatismo. O automatismo ele vai comandar ali as nossas reações na vida, tá? E a gente tem que lembrar que tudo isso, memória, emoção, tá tudo arquivado. O subconsciente, ele é o arquivo da mente. Então ele tá lá. Tudo que a gente já experienciou, tudo que a gente já viveu, tá lá no subconsciente, tá lá no porão. Então a gente tem que lembrar que tudo é energia e tudo é vibração. No livro, o André Luiz ele faz um comentário de que as tonalidades são diferentes, né? Que ele vai observando. E esse porão, ele não está todo no mesmo nível. Ele tem níveis profundos que a gente não consegue muitas vezes acessar, mas estão lá arquivados. Então tem os traumas, tem os medos, tá lá o inconsciente coletivo lá no fundo do porão, nas regiões abissais da mente. Muito bem. Então o porão é o subconsciente. O térreo é a vida presente, é o consciente. É onde está a nossa força de vontade, aonde está o nosso esforço, aonde vibra toda a energia criativa. O grande problema é que nós ficamos 5% conscientes. Todas as situações que nos chegam, né, externas ou mesmo internas, acabam funcionando como gatilho. E aí a gente muitas vezes reage na vida com aquilo que está arquivado. A gente vai no automatismo. Sabe aquele piloto automático que você fala, puxa vida, fiz de novo, não queria reagir assim e reagir. É por quê? Porque aquele hábito está condicionado. E aí a gente acaba reagindo. Então, na ciência quântica, os cientistas eles falam que a gente tem 5% de consciência e 95% de inconsciência. Então a gente tem que melhorar os nossos níveis de consciência, iluminar, ampliar. A gente vai falar sobre isso também. E o terceiro pavimento, então a gente tem o subconsciente no porão, o consciente no térreo e a gente tem o sótão, que está ligado lá ao telhado, onde eu posso ver o céu e as estrelas. Lá é o superconsciente, é onde vibram os ideais nobres, né? Sublimes, o amor. Tudo aquilo que é de virtude está vibrando lá. Lá é a nossa essência, o sótão, onde a gente consegue visualizar o mais alto. Lá é o superconsciente, é onde vibram todas as inspirações divinas. Então a gente tem que aprender a acessar mais vezes esse espaço da nossa mente. Agora,
Muito bem. Como que funciona essa dinâmica da vida, esse projeto de evolução? Porque Deus poderia ter criado todos nós, seus filhos, somos filhos de Deus. Ele poderia ter nos criado já perfeitos? Poderia, claro. Ele é a inteligência suprema, não é? Claro que ele poderia. Mas ele preferiu nos criar simples, sem conhecimento, para que a gente pudesse construir, né? Ir de degrau em degrau, conquistando tudo isso que é sublime. Então, olha que constatação mais linda. Deus, ele é chamado de arquiteto do universo. Nós somos os arquitetos da nossa alma, com todo o potencial divino já colocado em nós, que está lá no superconsciente, a gente vai acessando. Essa é a dinâmica, né? Então a gente pode falar do processo de evolução da alma ou do espírito, a gente pode falar do projeto de ascensão espiritual, ou a gente pode falar de caminho de santidade. Tudo isso é a mesma coisa, está falando da mesma forma. Um grande abraço a todos, viu? Eu não tenho o hábito ainda de ficar olhando todo mundo que está lá, sejam todos muito bem-vindos, o meu carinho a todos vocês. Então a dinâmica é essa. Eu movimento esse fluxo da vida acessando as inspirações divinas, os ideais superiores, trazendo para a vida presente, experienciando e consolidando como hábito. Isso é fácil? A gente sabe que não, né? Vamos imaginar uma situação assim. Você se autoanalisa. Chega um momento em que, porque durante muito tempo da vida da gente, a gente vai fazendo as coisas e como Gabriela, sabe a música Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. A gente atravessa um longo período com esse pensamento. Mas aí, o amor de Deus, que é tão grande, que não desiste de nós, ele vai nos despertando, né? Então a gente começa a ter umas percepções assim, alguns relances, né? E a gente vai acordando. Então imagine que você começa a perceber que você é ciumenta demais. Essa emoção aflora em todos os relacionamentos que você tem. Imagine que você é muito ciumenta. Você tem ciúme de tudo. E aí você começa a se incomodar com esse comportamento. Você não quer mais isso, porque você sabe que ele tira a tua paz e você não quer mais ser assim. Então o que você vai fazer? Cada um de nós tem uma maneira de acessar o lado mais sutil da vida, que é onde estão as inspirações divinas, aonde está o evangelho do amor, aonde estão todas as virtudes, aonde está a sabedoria e o bom senso. E aí a gente começa a pensar e ver que a gente precisa ser mais sensato na vida. Então, tudo para virar habilidade e hábito consolidado precisa de disciplina, precisa de treino. Então, se eu sou ciumenta, as situações elas vão continuar acontecendo, eu estou mudando o meu olhar, eu estou disposta a ter um novo comportamento, mas nem sempre é fácil. Então, eu começo a perceber, às vezes eu, na impulsividade, lá no automatismo que está no meu porão do subconsciente, eu abro aquela gaveta e a reação vem de ciúme. Mas aí eu começo a falar, não, eu não quero mais isso para mim. E aí eu vou começar a treinar. Eu vou começar a prestar mais atenção e a usar a sensatez cada vez que uma situação dessa se apresenta para mim. Então é dessa forma, é substituindo uma emoção que me desequilibra por outra emoção que é maior, que é sublime, que eu vou conseguindo transformar. Então, tudo aquilo que está no superconsciente, quando eu consigo acessar e trazer para a minha vida como exercício, e eu sou bem-sucedida, vamos lembrar que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, antes de eu ser espontânea nisso, eu tenho que ser disciplinada,
eu tenho que treinar muito, eu tenho que acessar e pedir a graça de Deus para minha vida, para que eu consiga transformar os meus hábitos, que já são consolidados, por outros, né, que vão me deixar mais feliz. E essa é a grande dinâmica. Transformar o que era meta superior num hábito consolidado. Então é assim que eu vou trazendo para minha vida tudo aquilo que é acessível para mim, mas que nem sempre eu presto atenção. Às vezes a gente fala assim, nossa, olha, fulana consegue lidar tão bem com essa situação e eu não consigo. Nós somos diferentes. Os nossos porões, os nossos subconscientes, eles têm arquivos diferentes. E talvez a espontaneidade dela em viver de uma forma diferente, que eu admiro, foi uma conquista que ela já realizou, né? Foi um treino que ela fez. Às vezes quando a gente pensa assim nos santos, né, nos grandes mestres que a gente tem acesso, conhece a vida, a gente fala assim, puxa vida, será que eles foram criados diferentes? Não. Deus é justiça e amor. Ele criou todos os seus filhos iguais, simples, sem conhecimento, mas com igual competência para alcançar o mais sublime e o mais nobre. Então eles fizeram um esforço, talvez o esforço que eles fizeram, as renúncias que eles fizeram, porque toda escolha a gente acaba tendo que renunciar a alguma coisa. E às vezes nem sempre a gente tem essa disposição, não é? Então, muitas vezes, para eu viver uma situação, eu tenho que abrir mão. Se eu sei que tem um determinado ambiente que ele vai me trazer, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito da bebida e ele quer deixar de beber, ele não tem que mudar os ambientes que ele frequenta? Ele precisa, muitas vezes ele tem que se afastar dos amigos, justamente para ele conseguir mudar os hábitos que ele tem, porque senão é um sacrifício e é doloroso para ele conquistar isso daí, não é? A prática da espiritualidade, a religiosidade, ela tem um papel fundamental para nós. A religião também, claro que sim. O que não pode acontecer é nós vivermos a religião de forma automática, no piloto automático, fazendo as orações de forma automática. Então a gente tem que abandonar o automatismo e viver tudo aquilo que é proposto para nós com significado, com consciência, porque senão a gente vai continuar vivendo a nossa vida consciente 5% só e 95% no automatismo. Então precisa ter essa atenção. As orações, elas são importantes. A meditação, que tem sido muito estudada, não a meditação e a oração feita pelos religiosos. É claro que nós, leigos, nós nos inspiramos nele, mas a gente tem que adequar ao nosso estilo de vida. E a meditação, segundo os cientistas, ela tem um poder muito grande de mudar a nossa vida presente, né? Porque quando eu me coloco em meditação, eu acesso com mais facilidade o meu superconsciente. E isto também é treino, porque às vezes você vê uma pessoa falando assim, eu não consigo, meditar não é para mim, mas meditar é treino e você vai se surpreendendo com todas as conquistas que você vai realizando. Eu vou pedir um favor para vocês. Será que vocês conseguem colocar para mim? Eu desliguei o computador, eu tô sem o horário aqui. Alguém pode colocar para mim, por favor, que horas são, para eu controlar aqui. A gente tem um trabalho terapêutico para começar às 20h30. Então é agora que eu me dei conta que eu tô perdida aqui no horário, tá? Então a meditação, ela tem 3 pilares. Ela me leva ao caminho da virtude, da atenção plena, que é importantíssimo para a gente ter consciência, e o do bom senso. Muito obrigada, Kátia, muito obrigada. Eu já vou encerrar, então. Cada um de nós, então, tem que descobrir qual é a prática
que te conecta com os ideais sublimes, com a inspiração divina, com tudo aquilo que Deus quer para nós, porque nós estamos nessa vida para refletir Deus, né? Ele é o Criador, a gente está aqui para refletir Deus, não para aumentar a sombra do mundo, para gerenciar as nossas emoções, para ser mais feliz. Parece difícil a gente falar nesse momento isso, né? Quando a gente vê o medo tomando conta, então mais do que nunca agora, cada um de nós tem que procurar o caminho de reencontro, de caminhar dentro dessa casa mental, para quem pegou lá o começo da explicação, de como acessar melhor o sótão da nossa consciência, né, o superconsciente. Eu vou ter que voltar aqui para fazer uma outra palestra, viu, Larissa? Para a gente falar desses caminhos, não é? Da meditação silenciosa, da meditação contemplativa, da imaginação criativa. Então eu queria deixar essa dica para encerrar. Cada um de nós tem uma maneira única de fazer isso. Mas se a gente usou aqui uma alegoria, uma forma lúdica de imaginar como é a mente, use a imaginação criativa para se ver, para se imaginar caminhando dentro dessa casa mental, caminhando na sua vida presente e acessando o sótão dos ideais sublimes, dos pensamentos nobres, aonde está o amor, né? A gente tem ali um caminho para seguir, não é? E quando a gente perceber que o medo está dominando, que a tristeza está abraçando, você fala, opa, vou sair do porão, deixa eu subir, deixa eu ir para o andar térreo, abrir lá o meu telhado e observar o céu. Porque o amor de Deus está à disposição de todos nós. Eu vou ter que voltar, hein, Larissa? Porque hoje, com toda essa confusão tecnológica aqui, acabou não dando certo de falar tudo o que tinha para falar. Eu agradeço muito a compreensão de vocês, a paciência de vocês. Deixo um grande beijo na alma de cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Fiquem com Deus.